Olá, sejam muito bem-vindos ao Ana Menezes Podcast. E é claro que eu já vou te pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com as amigas, com os amigos e se inscrever no nosso canal. O nosso canal está nascendo aqui na plataforma do YouTube, mas a gente já se conhece lá do Instagram, né? Quem ainda não, aproveita para me seguir. Ana Clara Menezes, lembrando que o Menezes é Z e S no final. Combinado? Bora pro episódio de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente atual, que é a estética, autoestima, beleza natural e os limites na busca pela perfeição. Nunca se falou tanto sobre procedimentos estéticos. O Brasil, inclusive, está entre os países que mais realizam cirurgias e procedimentos no mundo. Mas, ao mesmo tempo em que cresce o acesso à estética, também aumentam os exageros, os procedimentos feitos sem critério, os riscos de profissionais não habilitados e uma pressão estética cada vez mais intensa. Então, hoje, o nosso papo é sobre equilíbrio, sobre entender quando a estética melhora a autoestima e quando ela começa a deixar a pessoa irreconhecível. E para conversar sobre isso, eu recebo hoje a médica oftalmologista e cirurgiã de pálpebras, doutora Carla Cis, da Clínica Lumine, que tem um olhar muito forte sobre naturalidade, individualidade e protocolos personalizados, não é isso, doutora Sim, Carla? isso aí. É um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu estar aqui. Doutora Carla, antes da gente falar sobre estética, nós queremos conhecer a Carla por trás da profissão. Porque quando a gente vê uma profissional segura, humana e com propósito, normalmente existe uma trajetória muito forte por trás. Exatamente. Quem é a Carla antes da medicina? Carla, antes da medicina, nascida, né, no Rio, criada aqui em Macaé. Vim para cá muito pequenininha, com 1 ano, então já sou praticamente macaense. Minha história é muito longa, né? Passei criada com uma família com um pouco de adversidade e sempre fui muito focada em estudo, né? E comecei muito cedo a estudar, tive a minha primeira formação como enfermeira, fiz em campus com bolsas de estudos, né? Que a família não tinha muitas condições para isso. Formei em enfermagem, trabalhei muito, capitalizei, entrei na medicina, né? Consegui fazer meu primeiro ano de medicina, depois fui estudar com fiéis e assim foi toda a trajetória. Fui formando, fiz minha primeira residência, formei em Minas, minha primeira residência de clínica médica também foi em Minas Gerais. Segui para Fortaleza para fazer oftalmologia e depois fui para São Paulo fazer cirurgia de pálpebras. E isso trabalhando, capitalizando e estudando. A gente vê que desde sempre você é muito focada, né? Sim. E por que você escolheu a oftalmologia? A oftalmologia eu escolhi porque eu acho o olho um órgão muito nobre. Apesar de ser pequeno, ele tem uma estrutura, várias estruturas dentro dele. Então, eu sempre me identifiquei com todas as estruturas, né? Responsável pela visão, que é um dos sentidos nossos preciosos. E, além disso, tem toda uma mecânica interna do sistema ocular que eu aprecio muito. Então, por isso que eu escolhi a oftalmologia. E como que nasceu o interesse pela área estética e pela cirurgia de pálpebras, né? Que hoje você é referência aqui no estado. Obrigada. Então, a cirurgia de pálpebra, ela é uma subespecialidade dentro da oftalmologia. A oftalmologia, ela tem várias subespecialidades. Retina, glaucoma, segmento anterior, córnea, segmento posterior, que é a própria retina, e cirurgia de pálpebras. Que a pálpebra, às vezes... as pessoas falam, é só uma pelezinha. Não, a pálpebra ela tá ali, ela é responsável por toda a mecânica ocular. Embaixo dessa pele a gente tem músculo, tem gordura, e o músculo é responsável pelo próprio fechamento ocular. E como que surgiu, como que você uniu toda essa trajetória que você resumiu muito bem aqui? E hoje temos a clínica, a Lumine, né? Como que foi esse caminho? Esse caminho foi bem longo, foi o caminhos também de estudos, né? Apesar de ter escolhido cirurgia de pálpebra, mas não basta você só escolher e estudar. Então, você tem que ver toda a história por trás da pálpebra. E por cuidar do olhar, acaba também
não é só o funcional, é o estético. Então, a pessoa que está ali, que tem um excesso de pele nas pálpebras, um olhar cansado, e que você faz a cirurgia, que levanta o olhar dela, e que ela começa a se enxergar e ter mais autoestima, acaba também envolvendo a parte estética. Então, por isso que eu fui também para a medicina estética e quis agregar tudo isso dentro de um espaço único, que é a Lumine. E qual o propósito da Lumine hoje? O propósito da Lumine hoje é a naturalidade. Nós trabalhamos com a estética valorizando o que você tem de mais bonito e não modificando o seu rosto. Então, ali você vai encontrar pacientes que estão mais belas, com a autoestima melhor e com a aparência dela valorizada. E de forma natural. trabalhando especificamente com isso, o que significa cuidar do olhar de alguém? Como que é essa responsabilidade para você enquanto médica? É uma responsabilidade muito grande, porque normalmente as pessoas chegam, homens e mulheres, eles chegam com esse olhar cansado. Mas não é só isso, tem toda uma história ali por trás, uma história de autoestima, uma vivência que a gente conversa muito com os pacientes. Então, os pacientes, eles chegam normalmente, muitas vezes, não todos, óbvio, mas com a autoestima um pouco baixa, às vezes teve algum problema prévio, uma separação, ou algo que já vem carregando. Então, assim, ali nessa consulta de avaliação, tem até uma consulta que a gente tem uma consulta mais íntima, né? Nem vou dizer psicológica, porque tem a área da psicologia, mas é uma consulta mais íntima, que a gente vê realmente o objetivo do paciente nesse momento, entendeu? E muitas vezes é a autoestima que está abalada, ele tem um excesso, e depois que ele faz a cirurgia, mas melhora tanto, 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 porque não é só a cirurgia o resultado, é a autoestima dele depois também. Ele literalmente, a gente pode falar no sentido literal, que ele passa a se enxergar melhor. Se enxergar melhor. Eu acho muito interessante quando a medicina, né, ela consegue unir técnica e sensibilidade. Porque, principalmente na estética, gente, as pessoas chegam carregando inseguranças, comparações, como você falou, autoestima baixa. E isso exige muito mais do que apenas o conhecimento técnico ali da profissão. Você sente que muitos pacientes, eles procuram procedimentos estéticos para resolver essas dores emocionais? Muitos, mas assim, são muitos mesmo. Normalmente eles passam por alguma dor e vai procurar o procedimento estético. E uma também da visão que nós colocamos também lá na Lumine, o nosso objetivo, é que o paciente ele entra ali, ele passa por uma experiência, você teve lá, que é desde a recepção. Então a gente já começa a valorizar o paciente na hora que ele chega, com uma boa recepção, com uma boa conversa, com tudo. Então ali já vai modificando essa questão interior dele, que às vezes ele chega tão triste, mas ali ele consegue ser abraçado. Então, e o procedimento em si já valoriza demais o paciente. Ele chega muito assim e sai melhor. Isso é a minha gratificação do trabalho. Você já acabou respondendo a nossa próxima pergunta, que é o que uma boa médica precisa enxergar além do rosto, né? É todo esse cuidado, essa experiência, né, completa. Isso. E já que estamos falando de estética e beleza, eu vou aproveitar para o merchan para agradecer, para honrar quem sempre me produz para o podcast. Eu tô com o Botox em dia, né? Fiz lá na clínica da doutora Carla, com a minha xará, com a Ana também. E olha, gente, em poucos dias já vi muita diferença, doutora Carla. Sim. Adorei. Mas eu preciso falar dela, da Carol Lima, maquiadora. E a Carol, gente, ela é especialista em destacar o que a mulher tem de melhor através dos pincéis. Ela tem os melhores produtos, inclusive marcas internacionais, que ela encomenda de fora do país. Tudo para garantir um acabamento perfeito, uma durabilidade sem igual. Eu até brinco, doutora Carla, que quando a Carol me produz, a make dura para mais de 48 horas. Ela fica brigando comigo, Ana, já tirou a maquiagem. Mas é sério, gente, quando ela cola os cílios, né, postiço, fica assim, 3, 4 dias se eu deixar, né? A gente sabe que não pode deixar muito tempo, não briga comigo. Mas é realmente, assim, um diferencial que a gente sabe quando a profissional, ela se dedica, né? A promover também uma boa experiência. A gente chega ali no estúdio dela, tem lanchinho, né? Tem ali o ar-condicionado. Ela, Ana, assim tá bom essa temperatura? Escolhe, tem café, tem
tudo que a gente imaginar. E realmente ela é especialista porque ela maquia noivas, ela maquia debutantes, ela maquia formandas. Então, se você tá aí pensando, né, em fazer uma produção completa, porque ela também faz penteados, já fica a dica da Carol, que é a nossa parceira aqui do Ana Menezes Podcast. Agora, a gente vai para um breve intervalo para beber uma aguinha, já voltamos. Estamos de volta e eu vou aproveitar para fazer o meu merchan também, né? Se você tem um negócio, uma marca e quer potencializar, quer dar mais visibilidade, quer agregar a sua marca no mercado, quer que a sua marca impacte mais vidas, vem pro Ana Menezes Podcast também, seja nosso patrocinador, que vai ser uma honra falar do seu negócio, falar da sua marca e representar, tá bom? É só fazer contato com a nossa equipe. E quem ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita agora. Curte o vídeo, compartilha esse vídeo. Eu amo ter a presença de vocês aqui com a gente. E agora voltamos para o nosso assunto. Pesquisando sobre o tema do episódio de hoje, eu me surpreendi com os dados da estética no Brasil. Quando a gente olha os números, percebemos o tamanho que o mercado da estética ganhou, doutora Carla. Hoje, o Brasil, ele é considerado o país que mais realiza cirurgia plásticas no mundo. Eu fiquei chocada. Segundo dados, né, da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, foram mais de 3 milhões de procedimentos realizados só em 2024. É muita coisa, né, gente? E junto, né, com esse crescimento, aumentaram também os procedimentos minimamente invasivos, como eu falei, botox, preenchimento, lasers faciais. E, ao mesmo tempo, cresceram, né, os debates sobre exageros, padronização dos rostos, banalização da estética, né, e os riscos que procedimentos feitos por profissionais sem preparo adequado podem causar. E eu sinto que existe, doutora Carla, me corrija se eu estiver errada, mas eu sinto que existe uma linha muito tênue, né, entre autoestima, naturalidade e excessos. Na sua opinião, você acredita que existe, sim, uma padronização dos rostos hoje? Então, dependendo onde você faz, com quem você está fazendo seu procedimento, existem algumas vertentes, algumas linhas que acaba que a pessoa padroniza. Ela pega um modelo, às vezes ela aprende a fazer um procedimento de uma forma específica e replica aquilo em vários modelos de rosto. E não é. Aí é onde você vê muitas pessoas com aquele rosto meio tigresa, você vê que as pessoas estão iguais, entendeu? Então depende, porque às vezes a pessoa aprende uma técnica e vai replicando, e os rostos são diferentes. Tem rosto quadrado, tem rosto redondo, tem rosto triangular, então a cada modelo você tem que saber como aplicar aquela técnica. E com as redes sociais, você acredita que o Instagram, ele potencializou negativamente essa busca por esse rosto padrão? Assim, as redes sociais, elas são ótimas e também perigosas, né? Então, acaba que a pessoa vê uma realidade ali na rede social e quer replicar no rosto dela. Chega muito paciente assim. Então, é a hora que você tem que conversar, você tem que mostrar a medida do ângulo dela, a medida do ângulo que ela está vendo, que não é igual. Às vezes, também chega uma pessoa para cirurgia de pálpebra, eu quero este olho. Aí você tem que mostrar a anatomia dela, a anatomia do outro olho, e o rosto, ele é todo baseado em medidas. Então, não tem como você padronizar um rosto com outro rosto e fazer igual. Sim. É individual.
E você acredita que hoje existe uma pressão maior nas mulheres nesse sentido de estética? Ou isso sempre existiu, só que hoje é de uma forma diferente? Eu acho que não só nas mulheres, nos homens também, né? É, nós hoje somos pessoas que vivemos muito, né? Então, assim, antigamente não existia tanto procedimento estético. Hoje existe mais. Eu não digo que seja uma pressão, não. Eu sei que hoje a gente vive mais, todo mundo quer viver mais e melhor e Se sentir bem, bonito. se sentir bonita. Então, o padrão de beleza ele foi modificando. Antes, uma mulher de 40 anos era uma senhora. Hoje é uma mulher jovem, né? Menina, E bonita. você falou isso e eu lembrei de um vídeo que eu fiz, acho que tem uns 2, 3 meses atrás pro meu Instagram, de uma reflexão sobre isso. Sim. Eu olhei pra minha mãe, hoje minha mãe tá com 56, se eu não me engano. Mas eu lembro do aniversário de 50 anos da minha mãe e eu lembro do aniversário de 50 anos da minha avó. Sim. E ali, eu criança no aniversário de 50 anos da minha avó, eu tenho memórias da minha avó muito senhora com 50 Sim, anos. é. Era festa, tipo assim, senhoril, sabe? A minha avó com aquela roupa muito senhora, com aquele cabelo muito senhora, com a estética, né? Aham. E parecia que realmente 50 anos já estava muito velha. Mas E aí eu olho pra minha mãe hoje, que se cuida, que também adora um botox, também né, ama se cuidar. Hoje eu olho pra minha mãe com 50 anos, e aí comparando com a minha avó, eu falo, meu Deus do céu. A diferença. A diferença. E é o que você falou mesmo, é autoestima, né? Porque a Exatamente. estética resgata isso. Eu acredito que hoje as mulheres também, principalmente assim, nem da minha mãe nem tanto, né? Mas pra minha época, assim, né? Pra minha geração, Aham. eu tenho 32. Hoje, com 32 anos, eu tenho acesso que minha mãe com 32 anos não Não teve. tinha. Isso que eu ia falar, você com 50 anos já vai ser diferente da sua mãe. Porque a Sim. medicina estética evoluiu tanto e hoje a medicina estética regenerativa que a gente utiliza para bioestimular colágeno. Agora estão vindo produtos novos para estimular não só o colágeno, porque o colágeno estimula, fica bom, mas chega um tempo que você fica meio engessado, assim. Aham. Então agora nós temos produtos regenerativos para estimular a elastina. Então, colágeno com elastina, aumentando a elasticidade da pele, e isso dá uma qualidade de pele que na época da sua avó não tinha, na época da minha mãe não tinha esses bioestimuladores. E hoje tem as tecnologias, tem tudo isso, então isso vai ativando bem a pele. Isso é muito bom, eu acho bonito a pessoa se Aham. cuidar. E Lindo. impacta em como a pessoa se enxerga. É por isso que é muito importante a gente falar, né, sobre essa estética com responsabilidade, né? Aham. Respeitando ali a natureza de cada paciente, enfim. Mas o mais importante, que eu gosto muito de levantar essa bandeira, né? Um assunto que eu sempre tô falando lá no meu Instagram também, sobre a autoestima da mulher. Como Sim. que esse resgate da mulher falar, eu posso me priorizar, eu posso investir na minha beleza, eu posso investir em mim, eu não Com tô tão certeza. velha assim, Com né? certeza. Pra me entregar. Aham. Eu acho isso muito bacana. E falando sobre preocupação agora de um cenário do segmento estético. Aham. Tem algo hoje na estética que te preocupa? Existem algumas coisas que preocupam, para mim, é o exagero. E por trás de cada paciente, existem alguns pacientes que sofrem de um transtorno chamado dismórfico. O que é o transtorno dismórfico? A pessoa se olha, por mais que ela esteja linda, ela vai colocar um defeito, ela vai querer fazer alguma coisa. Então, assim, às vezes, muitas pessoas fazem muitas coisas e falta ali por trás, às vezes, um profissional com essa análise para ajudar esse Um paciente terapeuta, né? com o terapeuta, que fala Aham. assim, ó, calma, você está perfeito, seu problema agora tem que ser resolvido com uma terapia que vai te ajudar. Já tive pacientes assim que me agradeceram, falou, doutora, muito obrigada. Eu não tinha problema nenhum, meu problema estava em outro local. Foi para terapia, melhorou e ficou ótimo. Então, esses exageros podem estar relacionados a isso ou relacionado mesmo ao próprio exagero. Às vezes vai um paciente para fazer um primeiro procedimento e igual lá na clínica, a nossa equipe, a gente é muito cauteloso, a gente vai fazendo por partes para ir valorizando, mas às vezes vai um profissional em outro profissional e faz logo uns 10 ml de preenchedor no rosto que não precisaria disso tudo agora e acaba dando esse efeito exagerado. Entendeu? Sim. E uma coisa que me preocupa muito hoje é como que os procedimentos estéticos, eles começaram a ser tratados quase como algo banal. Igual o exemplo que você deu, né? De ir em algum profissional e já querer vender o pacote completo, Sim. né? Para não perder, né? Aquele valor, enfim.
E as pessoas, elas escolhem muitas vezes pelo preço mais barato. Sim. Tem isso, né? Exatamente. Por promoções, por tendência na internet, Claro. né? Sem entender que estamos falando de saúde, de rosto, de visão, como a doutora relatou, vasos, estruturas faciais, né? Exatamente. Riscos reais. E enquanto cresce o acesso à estética, que isso é muito bom, mas cresce também, né, a importância de profissionais qualificados. Lá na clínica a gente trabalha com protocolos faciais, né? Eu converso muito, não adianta fazer um protocolo, um procedimento único e achar que vai resolver. A pele é constância, assim como a academia é. Então a gente trabalha com protocolos, por quê? Nosso objetivo principal inicial é estimular a pele. A gente tem que estimular uma pele a produzir colágeno, a gente tem que estimular uma pele a elastina, a gente tem que fazer protocolos regenerativos nessa pele, por exemplo, antes de preencher. Não adianta eu pegar um preenchedor, fazer um preenchedor em alguém, sendo que a pele dela não está respondendo a nada. Vai cair pele e preenchedor junto, entendeu? Então vai ficar um trabalho que não vai ser satisfatório nem bonito. Então por isso que a elegância, a naturalidade e os protocolos são fundamentais. É o famoso barato que pode sair caro para o paciente. Exatamente, Né? exatamente. E quais os maiores riscos de fazer procedimentos com profissionais não habilitados? Como que o paciente, agora é utilidade pública, pode falar com essa câmera aqui mais fechada, como que esse paciente ele consegue identificar que aquele profissional é qualificado, é íntegro? Tem formas de pesquisar? Pelo próprio Instagram, você consegue ver um profissional que se posiciona realmente de forma técnica e se apresenta bem, né? Muitas promoções sem antes e depois, sem conhecer o profissional, né? Às vezes você vê muita propaganda e quando chega na clínica não é aquele profissional que está lá. Existem várias formas de você observar. E a primeira coisa que eu falo é não ir pela empolgação. Ah, eu vi, eu quero, e é assim que eu vou. Não, analisa antes, estuda, veja vários profissionais, vê aquele que você se identifica, que você confia na fala, nos antes e depois, para aí sim você fazer. Vai conhecer, vai fazer uma avaliação, né? Lá na clínica estão todos convidados a irem lá fazer uma avaliação e nos conhecer, que aí você vai ter segurança. E eu acredito que você já recebeu vários pacientes tentando corrigir exageros ou problemas mesmo, né, que aconteceram anteriormente. Como que você fez para tratar? Conta um pouquinho pra gente. Tem alguns casos que você possa falar? Tem, assim, existem alguns casos, por exemplo, de cirurgia de pálpebra, que a pálpebra, quando a gente vai operar, tem todas as medidas, né? Inclusive o que tem que ficar de pele residual para o paciente abrir e fechar os olhos normalmente. E dependendo com quem ele vai operar, a pessoa vai lá e tira tudo e o paciente não consegue fechar os olhos, né? Meu Deus, que Então, sério assim, isso. é sério e tem muitos casos assim. E é difícil você conseguir resolver, porque normalmente você tem que tirar a pálpebra, por exemplo. Para eu corrigir uma pálpebra superior que não abre, eu tenho que tirar a pele da pálpebra inferior e fazer esse transplante de pele para fazer. Ou a única outra região É como se fosse uma remenda, né, doutora? Exatamente. E a outra única região que recebe, que pode receber a pele daqui é a pele de trás da orelha que vem aqui, então não fica nada muito estético, né? Então existe muito desses casos e existem casos que realmente não tem, quando tira excesso superior ou inferior, não tem o que fazer, né? Não tem o que resolver. Então, principalmente pálpebra ou qualquer região na face, a pessoa tem que analisar muito com quem está fazendo, com quem é o profissional, se o profissional é especialista na área, se está fazendo em um centro cirúrgico, tudo isso é muito importante. Ainda mais o rosto, porque é seu sonho. Você não pode botar seu sonho, sua face na mão assim de qualquer pessoa. Né? Sim. E uma coisa que eu acho muito elegante no seu trabalho é justamente essa valorização da beleza natural, né, que a gente está conversando. Hoje, muita gente já não quer mais mudar completamente o rosto. Existe até um movimento aí de artistas, né, compartilhando ali nas redes sociais, influencers, enfim, retirando preenchimentos, retirando os produtos em busca do resgate dessa naturalidade. Você tem visto esse movimento? Bastante. Tem muita gente que está chegando lá na clínica também para retirar preenchedor, que está preenchedor em exagero ou preenchedor mal colocado, tirando para essa naturalidade mesmo, que é bom. Porque você vai valorizar o ângulo do seu rosto, você vai ser você. Você não vai se olhar no espelho e ver outra pessoa.
E na sua opinião, o que é envelhecer bem pra você? Envelhecer bem é envelhecer elegante, natural, sendo reconhecida pela sua face, com a sua pele iluminada, com bastante colágeno, viçosa, mas sendo você. Maravilhosa. Eu acho muito importante falar também sobre o autocuidado sem obsessão, Sim. né? É porque hoje existe uma pressão estética muito intensa, principalmente, como a gente está falando, Uhum. no Instagram, no TikTok, nas redes sociais em geral. Parece que envelhecer virou um problema. E Uhum. não, né? Não é? É um processo natural da vida, Uhum. né? Isso vai acontecer. Isso quer dizer que a gente está viva, que a gente tem ainda Sim. muitas experiências, É a né? maturidade. O que que é uma beleza saudável, na sua opinião? Uma beleza saudável, tudo que a gente já falou aqui, é uma beleza natural, que ela valoriza, você se valoriza, você se olha no espelho e vê você e quero me ver linda, entendeu? Isso é uma beleza saudável. É você se olhar, Se ver, se reconhecer. reconhecer, ver seus pontos lindos. Você pode fazer todo o procedimento estético, mas que valorize você. E quando chega aquele, eu tô super curiosa, tô te bombardeando de perguntas. Quando chega aquele paciente muito criterioso, querendo muita coisa. Eu já ouvi casos de paciente ir com uma foto, né, de um artista, Sim, de uma quer influência, ficar falando que era igual. igual. Por que que uma boa médica nunca pode prometer para esse tipo de paciente? Normalmente, quando chega esse tipo de paciente, foi o que nós falamos, eu sempre converso sobre a anatomia da foto que ele trouxe, ou às vezes eles vêm mesmo com a IA formada, Com IA. ou do rosto deles. Falei, calma, não é assim. Uhum. E a gente conversa sobre toda a estrutura de envelhecimento, de celularidade, o que pode ser valorizado, porque Uhum. você nunca vai voltar a ter um rosto de 15 anos, você tem que valorizar o que Sim. você tem, desacelerar o envelhecimento que está acontecendo, mas você pode desacelerar e ativar. Como a gente já falou aqui, ativar colágeno, ativar a elastina, que o colágeno nosso a gente começa a perder com 28 anos, né? Então a Inclusive, eu gente vou tem que lá, tô começar a precisando. ativar. Então a gente começa a ativar esse colágeno, a tratar ele para sua célula começar a produzir. Então sua pele vai Sim. ficar linda, você vai ficar lindo. Você não precisa ser outro, você tem que ser você. Entendeu? Acho que foi a Juliana Paz que eu ouvi ela respondendo numa entrevista sobre o carnaval, sobre a preparação dela para o carnaval, Sim, e ela falando, né, que ela investe muito nessa questão de ativar o colágeno naturalmente, principalmente ali na sim. região do bumbum, né, dos Aham. glúteos. Eu achei muito interessante, porque a gente aqui tá falando muito de rosto, mas também tem muitos procedimentos para as outras áreas do corpo, Tem né? um bioestimulador de colágeno, a gente pode fazer no corpo inteiro. Lá na clínica a gente faz no bumbum, pescoço, porque a gente trata muito o rosto e esquece do pescoço, Aham, mão, colo, região do colo. Então tem vários tratamentos sim. que pegam todas essas áreas e o bumbum também. Eu sempre tive essa preocupação com a estética, sempre fui muito vaidosa. Mas Uhum. nunca de forma assim, doentio, né? Foi uma forma Sim. saudável, Uhum. acredito eu. Só que assim que eu tive a oportunidade, né, de fazer o meu primeiro Botox, eu fiz. Por Sim. quê? Eu já entendo que a genética faz muita diferença, né, doutora? Faz, com certeza. E eu vi, assim, nitidamente o que eu puxei do meu pai, o que eu puxei da minha mãe, sabe? Eu falo, eu Aham. não quero ficar assim, eu não quero ficar assada. E vamos tentar fazer de uma forma preventiva, né? Sim. E o Botox, ele é preventivo. Aham. Quem me dera se todo mundo começasse a fazer Botox com 28 anos, porque ele previne mesmo esse exercício, né, que a gente tem da Uhum. musculatura, de expressão, de tudo. Isso que faz as rugas. Então, se todo mundo começasse muito cedo, ia ter uma resposta muito melhor no futuro. Sim. E eu percebi, agora falando um pouquinho de mim, gente, abrindo meu coração pra vocês, eu percebi que depois que eu tive filho, né, eu ganhei 10 quilos na gestação e depois eu perdi 12. Uhum. E aí, nesses 12 que eu perdi a massa magra que eu tinha até então, né, que eu Aham. sempre treinei, então eu fiquei me sentindo muito feia. E eu lembro das pessoas me elogiando que eu tava bonita porque eu tava magra. Só que eu não Aham. tava me sentindo bonita, Aham. né? E eu falava assim, eu me olhava assim no espelho e falei, meu Deus, eu senti mesmo que a minha pele, ela despencou, sabe, do Sim. rosto. Uhum. Marcas que eu não tinha, essas dobrinhas que eu não tinha assim na lateral, que eu passei a Uhum. ter, né, quando eu perdi esse peso. Sim. E isso foi um processo natural do ganhar peso e perder peso. E isso tem acontecido muito, porque as pessoas estão emagrecendo bastante, né? Vários protocolos de emagrecimento aí, e eu tô Uhum, achando isso muito bom, esse emagrecimento, porque é saúde, dentro do limite, né? Mas aham. todo emagrecimento, seja ele corporal, né? Quando a gente. Você vê toda pessoa mais
O cheinho aqui emagrece, fica com aquele excessinho de pele. A pele Aham. cai. O rosto é a mesma coisa. Então, Sim. tem que estar sempre tratando. Com protocolos para fazer esse É. efeito lift, E né? aí, gente, tem que fazer musculação sim, com certeza. Mas Tem. rosto é estética. É estética. Então vamos investir. E vamos vir com novidades aí a partir de agosto. Tô preparada. Não vai ser só cirurgia de pálpebra, a gente vai começar a fazer lipo de papada e o mini lift facial também. Ai, ó, é primeira Aguarde. mão, hein, pra vocês. Notícia Em fresquinha. dezembro teremos novidades também na Mas- parte de estética, que a gente vai trabalhar com o Nanofat, que a gente como é que retira é? a sua própria gordura do abdômen ou da região glútea. A gente trabalha essa gordura e ela vem com células tronco, né? E essa gordura a gente injeta no rosto, porque aí ativa muito. Ela, por ter células tronco, ela vai ser um grande ativador de colágeno. Tá? Eu nem E a sabia gente que isso faz existia. a gente faz em 3 modelos: o macrofat, que é para preenchimento, o microfat, que a gente vai fazer bigode chinês e pálpebra, e o nanofat, que é para estimular colágeno. Aí é com a sua própria gordura. Usada Gente, em que você. a Dezembro teremos tecnologia, né, essa gente? Que novidade. é por isso que essa mulher vive estudando. Ela tá sempre trazendo o que tem de melhor, Sim, né? eu vi. E mais atual no Com mercado. certeza. Voltei para Macaé para trazer tudo de atual. Muito bom. Olha, o papo tá ótimo, mas eu vou chamar um intervalinho e a gente já volta. Estamos de volta ao Ana Menezes Podcast. Se você ainda não se inscreveu, aproveite agora. Se inscreva, curta esse vídeo, compartilha com as amigas, com os amigos, com pessoas interessadas, né, que querem falar, que querem se informar, na verdade, né, querem ouvir, querem trocar sobre esse tema, que é beleza natural, estética e o compromisso, né, de bons profissionais atuando na área. Hoje recebendo a doutora Carla Fis, que é um prazer falar com ela, maravilhosa. E agora chegamos ao nosso quadro. Pensa rápido. Roda a vinheta, ai. editor. Vamos lá, doutora Carla, bem Vamos. rapidinho. Vamos. Um procedimento que virou febre. Botox. Todo mundo faz. Um exagero estético que virou comum. Preenchedores. O que envelhece mais o rosto? Sol. Um hábito que ajuda na beleza natural. Hidratação, água. Uma palavra que define a autoestima. Naturalidade. O que nunca fazia por impulso. Nenhum procedimento estético. O que o rosto comunica. Felicidade. Um procedimento que você ama fazer. Cirurgia de pálpebras. Uma palavra que define a sua medicina. Uma palavra que define minha medicina: consciência. Tirou de letra. Arrasou. Agora partiu para o quadro Se Conselho Fosse Bom. Se conselho fosse bom, Um conselho para as mulheres que vivem se comparando. Olhe só pra si. Você é linda. Um conselho para quem quer começar a trabalhar no segmento da estética. Estude bastante. E um conselho para quem não pode ver uma promoçãozinha e quer fazer os procedimentos mais baratos. Analise antes. Existem vários produtos no mercado, bons e ruins. E para fechar, um conselho sobre a beleza natural tão falada aqui. Se valorize, estimule o que você tem de melhor. Olhe no espelho todos os dias e veja o que você quer valorizar em você. Esquece a foto do outro, só em você. Maravilhosa, estamos caminhando para o fim, mas antes quero te presentear em forma de agradecimento Obrigada. dos nossos parceiros Aerocópias. Obrigada. Um mimo de participação. Ai, obrigada. Espero que você goste. Lindo.
Amei já. Coloquei a sua logo também, tá? Vou colocar no meu consultório. Isso aí. Gente, a Aerocópias é uma empresa que trabalha com comunicação visual. Então, eles fazem brindes personalizados, canecas, bloquinhos, canetas, chaveiros, né? Para aniversários também. Faz toda a parte também de comunicação de fachadas, né? Banners, adesivos. O que você pensar de comunicação visual, a Aerocópias, aproveitem o nosso cupom de desconto aqui do Ana Menezes legal. Podcast. E agora vamos para o nosso fechamento. Que conversa saudável. Que Fluiu bom. muito bem, né, doutora Obrigada. Carla? Eu acho muito importante quando a gente consegue falar sobre estética com responsabilidade. Porque autocuidado, gente, é saudável. Ser bonita é saudável. Mas existe uma diferença muito grande entre realçar a beleza e perder a própria identidade tentando alcançar padrões irreais. Exatamente. Eu acho muito bonito quando a medicina consegue desenvolver autoestima sem apagar a essência de alguém. Isso. Doutora Carla, muito obrigada mais uma que vez pela sua agradeço. presença, pela sua troca, pelo seu olhar tão humano, né, individual para cada paciente. Obrigado. Eu amei te receber aqui. Obrigada. Eu que agradeço. E pode chamar mais vezes. Com certeza. Depois eu quero a equipe toda aqui no próximo. Sim, vamos trazer. Estamos chegando ao fim, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.